cumprimentá-los pela presença nessa audiência pública. De fato, o assunto ele é extremamente relevante, tanto sob o ponto de vista de saúde pública, que é o papel fundamental que a Anvisa tem que desempenhar, como também no sentido de se discutir quais são os papéis que devem ser desempenhados dentro do controle de qualidade desses produtos e dentro da segurança da população quanto ao consumo desses produtos por outros atores também, que não só os atores da área de saúde. Logicamente, essa é uma questão, o consumo de suplementos alimentares, de alimentos para atletas, ela é uma questão que envolve uma série de aspectos extremamente complexos sob o ponto de vista social, de estrutura de fiscalização também e de regulamentação em geral, que não só diz respeito à composição desses produtos, muitas vezes, mas também que diz respeito à forma como o marketing desses produtos é feito e a forma facilitada como consumidores têm acesso a esses produtos. O Fernando demonstrou um dado aqui que é relevantíssimo quando a gente considera que profissionais que poderiam desempenhar um papel fundamental na orientação da utilização desses produtos, como são, por exemplo, os nutricionistas, não têm, muitas vezes, esse papel viabilizado porque o acesso a produtos, suplementos alimentares, produtos para atletas, muitas vezes ele é livre. Ele independe de uma intermediação de um profissional que pode dar orientação para a utilização desse tipo de produtos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões que dizem respeito à regulamentação e à fiscalização de suplementos alimentares, produtos para atletas de uma forma geral, para que todos tenhamos uma noção do grau de dificuldade que é de lidar com essa matéria. Em primeiro lugar, quando nós falamos em produtos, suplementos alimentares, alimentos para atletas, nós estamos falando de uma variedade muito grande de produtos. Hoje, dentro da regulamentação da Anvisa, essa classe de produtos ela é dividida em 5 categorias diferentes. Elas vão desde suplementos e vitaminas minerais até alimentos para atletas, passando por alimentos novos, que muitas vezes são alimentos que contêm, que são alimentos que contêm ingredientes que ainda não estão presentes no mercado e que precisam de uma avaliação de segurança, passando por substâncias bioativas e probióticos isolados, uma categoria específica de produtos, passando por alimentos com propriedades funcionais. Então, para cada categoria dessa, existe uma regulamentação específica, o que, por um lado, é bom, porque você propicia um tratamento específico para produtos com características específicas, e, por outro lado, é ruim, porque a regulamentação fica dispersa em normas variadas e, muitas vezes, quem consome o produto, quem importa o produto, quem produz esse produto, não tem domínio de toda essa regulamentação e tem dificuldades para saber o real risco que aquele produto específico que está sendo comercializado envolve. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a transformação nesses produtos ela é muito frequente. Os produtos estão a todo tempo oferecendo novas propriedades, novas alegações, incluem, muitas vezes, componentes que são componentes novos no mercado ou nesse mercado específico de produto. Os modelos regulatórios são diferentes. Estados Unidos, por exemplo, o Fernando aqui mostrou na apresentação dele também, tem uma regulação que praticamente retirou do controle do órgão equivalente da Anvisa, lá, que é o FDA, o monitoramento desses tipos de produtos. E num ambiente onde a comercialização ela é globalizada, onde a internet favorece o acesso desses produtos por quem não está dentro dos Estados Unidos e propicia acesso via importação por quem está dentro dos outros países, essas diferenças de modelo de regulação assumem uma relevância enorme. Porque, apesar do produto lá fora não ter a mesma regulamentação que tem na Anvisa, o consumidor aqui no Brasil tem acesso a esses produtos que estão lá fora. E ele tem acesso a esses produtos, muitas vezes, não é por deficiência de fiscalização ou não é por questões regulatórias. Por exemplo,
Um decreto de 1977, que foi recentemente alterado dentro da linha de se ter, inclusive, uma ação mais direta sobre suplementos alimentares, produtos para atletas, etc., ele permite importações individuais que não se destinam à comercialização. Então, alguém que é interessado em adquirir esse produto, ele pode ir num site, na internet, que é um site, inclusive, fora da jurisdição brasileira, um site.com, ele pode adquirir esses produtos e pode trazer esses produtos para consumo próprio. Quanto de produto ele pode trazer? Às vezes, esses produtos eles têm um prazo de validade de 2 anos. Se você consome um produto desse a cada mês ou a cada 2 meses, você pode trazer 12 ou 24 produtos e ainda assim ter condições de sustentar que é para consumo próprio. É muito complicado também se fazer uma fiscalização em termos de CPF. Várias pessoas podem se reunir, fazer compras individuais e o total de produtos que estão sendo comprados individualmente podem ir para uma empresa, para uma loja e ser destinados à comercialização. Como é que se fiscaliza isso? O número de encomendas postais, que são o caminho mais comum de acesso desse tipo de produto, ele é gigantesco no país. Só no estado do Paraná, que é um dos centros onde ocorre triagem desse tipo de encomenda individual pelos Correios, nós temos um levantamento de que foram fiscalizados, até agora, no mês de setembro de 2013, mais de 5 milhões de unidades de produtos. E foram detectados, nesse universo de 5 milhões, 330 mil pacotes, unidades, que envolviam suplementos alimentares ou alimentos para atletas. A quantidade de produtos ela é gigantesca. E a fiscalização, muito bem, precisa acompanhar essa estrutura, não tenho dúvida. Agora, a fiscalização, e isso precisa ser discutido, ela oferece determinados limites. E não é só na importação que fiscaliza esses produtos. Depois que esses produtos são internalizados, e como eu disse, cada um de nós aqui pode fazer uma importação individual e depois reunir tudo isso numa loja ou numa academia que vai vender esses produtos, a fiscalização sai do âmbito da fiscalização de importação, que é a competência da Anvisa, e entra no âmbito de fiscalização de estados e municípios, que também fazem parte da rede geral de vigilância sanitária e que também precisam ser fortalecidos para fazer esse tipo de fiscalização. Quando nós, por exemplo, recolhemos alimentos do mercado e destinamos para que seja feita uma análise fiscal desses produtos, como foi feito no caso das denúncias do Silvio Amorim, esses produtos são destinados a um laboratório público que pode fazer uma análise fiscal desse produto com valor de fiscalização. E esses laboratórios, eles têm um prazo para entregar esse tipo de análise, eles têm limitações técnicas, muitas vezes, para efetuar esse tipo de análise, e isso não tem a ver diretamente com o órgão federal, tem a ver com a estrutura do sistema como um todo, que, como eu disse, precisa ser fortalecida para que realmente nós tenhamos uma fiscalização efetiva. Outro ponto importante também que tem que ser considerado é que, muitas vezes, a irregularidade que é captada no produto, seja através de denúncias, seja através da análise laboratorial, ela não tem necessariamente relevância sanitária sob o ponto de oferecer um risco para quem está consumindo. Às vezes, é uma irregularidade de embalagem, ou seja, o produto é comercializado alegando que tem uma determinada quantidade de aminoácido, que tem uma determinada quantidade de proteína, mas ele não tem essa quantidade. Isso, muito mais do que colocar em risco a saúde do consumidor, porque não é esse o foco, é uma informação errada, é uma informação enganosa, é uma informação fraudulenta. E, portanto, os órgãos de defesa do consumidor precisam também compor o sistema, a rede social que trata desse tipo de problema. Não oferece necessariamente risco à saúde, mas é uma informação enganosa ao consumidor. A Anvisa já vem tomando uma série de iniciativas no sentido de oferecer um ambiente regulatório mais adequado para prevenir
problemas com esse tipo de produto. Desde a alteração desse decreto, de 77, que foi alterado agora em agosto, e que essa possibilidade de importação individual, ela agora cai dentro da possibilidade também da Anvisa regulamentar essas importações individuais de forma muito melhor do que existia no decreto anterior. Existe grupo constituído dentro da Anvisa tratando da resolução que trata de alimentos para atleta e também da resolução que que autoriza importações individuais. Está na agenda regulatória da Anvisa a revisão da Resolução 32, que trata de suplementos alimentares, para tornar a nossa legislação mais uniforme. Como eu disse, a gente tem 5 categorias de produtos hoje em dia, e isso precisa ser mais uniformizado, além de ações diretas de fiscalização, como no ano passado houve nesse entreposto dos Correios no Paraná, fazendo fiscalização de remessas postais, onde poderia haver produtos sendo distribuídos de forma irregular. Essas ações podem ser suficientes? Elas podem sim ser aperfeiçoadas o tempo todo, mas é importante que nós não nos iludamos no sentido de achar que somente a fiscalização estatal, que não é só a Anvisa, são todos os órgãos, vai ser suficiente para dar conta de problemas de consumo irresponsável de suplementos alimentares ou de produtos para atletas. Existem características dentro desse mercado de consumo que são características difíceis de lidar. As pessoas buscam melhor performance, o ambiente de academias, o ambiente de pressão em cima de atletas de alta performance, às vezes os induzem a utilizar esse tipo de produto. Existe aquisição desse produto sem orientação de profissionais responsáveis. As embalagens desse produto trazem advertências no sentido de que eles são para ser utilizados por pessoas saudáveis. Então, quem tem problema de saúde tem que utilizar esse tipo de produto via orientação médica. E, muitas vezes, as pessoas não atentam para esse tipo de cuidado e consomem esses produtos de forma irresponsável. Consumo irresponsável é uma questão, muitas vezes, de informação, e a Anvisa também está trabalhando em estratégias na internet, que é o principal foco de aquisição desse tipo de produto. É muitas vezes questão de informação e é muitas vezes questão de responsabilidade de inconsequência do próprio comportamento pessoal. É muito difícil que o Estado queira proteger o indivíduo dele próprio, porque decisões individuais são tomadas, muitas vezes, com prejuízo de interesses próprios, às vezes até conhecendo os riscos que podem estar envolvidos. Esse, senhores, é o cenário geral em que a discussão tem sido feita dentro da Anvisa. Em seguida, eu me coloco à disposição para os questionamentos, para as perguntas. Muito obrigado.